Olá, queridos amigos, queridas amigas. É muito bom poder estarmos aqui mais um dia para compartilharmos a mensagem da doutrina espírita, do nosso Mestre Jesus. E hoje também é uma alegria especial, porque quem vai compartilhar essa mensagem é a Juventude CI. São os nossos jovens das mocidades espíritas aqui da nossa casa. E o tema de hoje, que vai ser compartilhado conosco, é o jovem e o exercício da caridade. Mas antes da gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. Então, eu vou convidar aqui, eu sou a Miriam, e vou convidar a Camila. Oi, Camila. Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar uma mensagem do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, que é psicografia de Chico Xavier. A gente vai botar aqui na área do vídeo para vocês poderem acompanhar a leitura conosco. É de número 20, A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os adrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que lhe era vedado o esforço na caridade pública. Podia perfeitamente guerrear o mal, em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com excessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com as pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. E, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava passo à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades a seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e
e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema e, por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito obrigada, Camila. Linda lição, né? Muito bonita. Muito obrigada. Então, a gente agora se despede da Camila e a gente então vai para a nossa prece, para a gente poder começar a nos sintonizar com a reflexão do dia de hoje. Então, nesse instante, convidamos a todos para serenarem os corações, para que possamos nos conectar com Deus, orando, emanando os nossos melhores pensamentos, para que esse encontro de hoje possa nos amparar, nos inspirar, nos motivar, Senhor, na Tua seara do bem, onde a caridade é com certeza o nosso melhor guia. Pedimos por todos aqui presentes, pelos nossos jovens que aqui vão compartilhar conosco essa mensagem tão bonita da doutrina espírita, e que possamos sempre nos mantermos assim, tranquilos, conectados e em paz. Que assim seja. Bom, pessoal, chegou a hora da gente, então, começar a fazer aqui a nossa reflexão sobre o jovem e o exercício da caridade. Para esse primeiro momento, eu vou convidar aqui o Matheus Costa, né? O Matheus, ele participa da Mocidade Anália Franco 3, ele também participa do grupo Interação Jovem. Seja bem-vindo, Matheus. Bom dia a todos. Muito obrigado, Miri. Que todos nós possamos aproveitar nesse momento de estudo e de reflexão. É com você. Muito obrigado. Iniciarmos esse estudo, vamos utilizar a questão 886 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Kardec, inicialmente, pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem para ele: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Inicialmente, vou falar um pouco a respeito da benevolência. O que seria isso? Seria ter boa vontade. Boa vontade, disposição, querer que aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita seja feito. Isso seria realmente ter paciência para poder perseverar e não desistir quando alguma dificuldade acontecer. Já a indulgência para com as imperfeições dos outros é uma questão meio recíproca. Nenhum de nós, seres humanos, é perfeito. Nenhum de nós, nenhum mesmo. Da mesma forma que outras pessoas têm defeitos, eu também tenho os meus. Então eu preciso tanto ser indulgente com os outros, quanto eu também necessito que os outros sejam indulgentes comigo. É uma troca. Inclusive, a prática da caridade pode até mesmo ser difícil nessa questão, porque, às vezes, esse canal pode ser de uma única via. Você pode ser indulgente com alguém, mas essa pessoa não ser indulgente com você. E aí, de novo, entra a questão da benevolência. Você precisa perseverar naquilo que você quer. Porque, afinal de contas, essa prática da caridade,
ela precisa ser muito bem executada e exercida, porque afinal de contas ela não vem do dia para a noite. E é muito difícil chegar até o ápice dessa virtude. E já o perdão das ofensas se resume em perdoar aquilo que aconteceu. Não ficar remoendo o passado. Deixá-lo para trás, perdoar qualquer ofensa, qualquer dano que foi feito, seja você, seja os outros. Mas lembrando, perdoar não significa isentar de responsabilidade. Kardec, para nos auxiliar ainda mais nesse estudo, faz o seguinte comentário: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Na leitura da página inicial, narramos o episódio de uma pessoa que não tinha como praticar a caridade material, que ela é visivelmente mais propensa a ser percebida, principalmente por conta das vezes do volume, das coisas fornecidas e do efeito que muitas das vezes pode ser imediato, e da resposta também das pessoas beneficiadas. Quando você auxilia alguém que está passando frio, seja entregando um casaco, uma comida quente, ou um cobertor, você recebe aquela resposta na hora. Você recebe o agradecimento, vê que a necessidade daquela pessoa foi sanada para aquela dificuldade. Mas quando se trata da caridade moral, nem sempre isso pode ser tão percebido de logo de imediato. Porque muitas das vezes alguma atitude pode sim beneficiar alguém, deixar o dia de alguém mais feliz, mas nessas questões é mais difícil que nós exterioremos essa questão. Porque não é comum nós termos essa cultura de feedback, de simplesmente avisar para cada um que uma pessoa tornou um dia de uma outra pessoa melhor. Não é tão comum quanto a caridade material. E para continuar, Kardec traz mais algumas pílulas de conhecimento. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Principalmente no âmbito familiar, para quem tem irmão aí que sabe, irmão é uma pessoa difícil de conviver. Às vezes nós temos certas brigas, certas desavenças, mas irmão a gente ama. Mesmo que às vezes cause raiva, dentre outros sentimentos mais complexos, mas a gente tem que buscar tratar os outros da mesma forma que nós gostaríamos que nós fôssemos tratados, ou que outras pessoas tratassem o nosso irmão. E quando eu digo esse irmão, eu digo nossos irmãos consanguíneos, porque ninguém gosta de ver algum parente próximo, algum ente querido sendo desrespeitado. E por conta disso, nós não devemos desrespeitar as outras pessoas. Simplesmente isso. Continuando, ele elucida: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Quando ele diz que a caridade não se restringe apenas à esmola, ele mostra que, caso alguém não tenha condições de fazer a caridade material, essa porta não se fecha para a pessoa, porque senão seria uma injustiça ao pessoas que porventura não tiverem recursos financeiros não conseguirem praticar a caridade. Isso seria uma injustiça. Por isso existe a caridade moral, a caridade que nós podemos praticar uns com os outros e que nada custa, a não ser boa vontade. Que dessa maneira, retornando à leitura inicial, nós podemos praticar a caridade de uma forma que não nos custa nada.
E nesse instante, precisamos fazer uma diferenciação, que existe a prática da caridade, que seria a prática do bem desinteressado, com o simples desejo de que o bem seja feito, e nada mais. Já para a prática do bem, que muitas das vezes pode ocasionar em algum benefício para aquele que fez, seja material ou seja em reconhecimento, seja recebendo um prêmio, seja recebendo honrarias, dentre outros. Mas a prática do bem, ela está dentro do exercício da prática da caridade. Pois, como eu já havia dito, a caridade ela é um exercício e precisa ser exercitada frequentemente para que ela possa atingir esse ápice. Pois nós não somos perfeitos. E ao começar a praticar a caridade, é normal que essa prática também seja afetada pelas nossas imperfeições. Mas é preciso que, antes de tudo, nós acreditemos que ela é possível de acontecer, para depois passarmos à fase de execução, que seria essa prática. Que, afinal de contas, a inércia não vai nos fazer chegar até lá. Pelo contrário. Só vai nos manter estagnados no mesmo lugar. Já também, Kardec, nesse texto, ele faz uma diferenciação, utilizando os termos nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Isso geralmente acontece em mais nos nossos ambientes profissionais ou até mesmo pessoais, pelo nosso julgamento. No âmbito profissional, essa divisão rotineiramente é vista com mais facilidade, seja pelo cargo que você ocupa, seja um cargo de gerência ou até mesmo de responsabilidade, tendo que reconhecer, através da hierarquia empresarial, que existem pessoas que estão acima e aqueles que estão embaixo. E Kardec enuncida, afirmando que a caridade abrange todas as relações, incluindo essas relações hierárquicas. Nós, só por estarmos hierarquicamente acima de alguém, nós não temos direito nenhum de menosprezarmos aquela pessoa, de passarmos por cima dela, de destratarmos ou realizar alguma coisa pior. Da mesma forma que quem está acima de nós também não possui esse direito. É notório que nem sempre as coisas funcionam tão bem quanto na teoria. Mas, como já foi dito, é uma prática. Nós precisamos sempre da questão da indulgência. Pois, como já foi dito, às vezes ela pode ser uma via de mão única, mas que no futuro, e com o passar do tempo e com a prática de cada um, vai ser uma via de mão dupla. Continuando. Ele nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Como eu disse, nada garante o direito de que nós passemos por cima dos outros, e nem de que os outros passem por cima de nós. Continuando. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Rotineiramente, essa é uma diferenciação que já é quase habitual que nós fazemos. Quando, voltando à situação hierárquica, ou até mesmo social, quando se trata de uma pessoa que tem algum tipo de poder ou mais recursos financeiros. É rotineiro que nós busquemos tratar essa pessoa melhor, seja usando pronomes mais formais, seja moldando a nossa maneira de falar,
para que aquela pessoa possa se sentir diferente das demais pessoas que conversam com ela, mostrando que o modo que nos portamos em relação àquela pessoa é para garantir que ela receba um tratamento diferenciado. Contudo, o contrário também é visível. Quando se trata de uma pessoa em situação de vulnerabilidade ou uma situação pior que a nossa, é rotineiro que o tratamento dado àquela pessoa não seja tão bom quanto do contrário. Vou dar um exemplo. É comum, muitas das vezes, que as pessoas passem por um mendigo da rua e não prestem atenção. Nem ao menos chegam a olhar para a pessoa, simplesmente virando a cabeça e seguindo em frente. Mas essa situação não ocorreria caso, por exemplo, o chefe estivesse ali. Muito pelo contrário. A pessoa viraria, talvez até mesmo o corpo inteiro, apertaria a mão, cumprimentaria, às vezes até tentaria puxar um papo, conversar um pouco. Mas Kardec nos traz essa questão. Não estou dizendo para que, se você vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade, você vá lá, abrace ela, estenda a mão, queira conversar. Não. Mas buscar tratar a todos de uma maneira mais humana, sem fazer nivelamento, por conta seja de bens materiais, ou seja por questões de julgamentos pessoais. E continuando. Ele diz, no entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância em que o separa. Para ilustrar muito bem esse exemplo, nós pegamos uma postagem de uma página no Instagram que ela busca expor a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso por estarem vivendo nessa situação na rua, e que busca transformar essas pessoas que já são humanas em pessoas, e não apenas gente parada na rua. Busca mostrar a história, mostrar as dificuldades que aquela pessoa enfrenta, e também mostrar um pouco da sua realidade. Vou ler. Para as pessoas, é um comentário de uma pessoa chamada Paulo, que fez a entrevista para essa SP Invisível, que é uma página no Instagram. Para as pessoas, eu sou um preguiçoso, vagabundo ou nóia. Mas para minha mãe, eu sou só Paulo. Ou era, pelo menos. Eu durmo na rua desde que ela faleceu. Até hoje eu choro pela perda dela. Acho que nunca vou conseguir superar isso. É fácil julgar. Difícil é entender, escutar, assim como vocês fazem. Aqui ninguém te dá nada. Um trabalho, uma oportunidade. Na rua você só recebe julgamentos e mais estigmas. Comumente, principalmente em filas do supermercado, você pode puxar papo e tentar ver se isso é real ou não, na base da experiência. Que alguém comente, eu não dou esmola. A pessoa vai, seja comprar droga, seja comprar bebida, ou usar aquilo para algum mal. Então você diz, então dê o alimento. Eu não dou. Porque afinal de contas, ele vai pegar, vai vender, vai utilizar aquilo para fazer coisas erradas. Então, e assim continua. Não posso dar comida, porque senão ele vai vender. Não posso dar o alimento, porque senão ele vai vender. Não posso dar o dinheiro, porque senão ele vai usar mal. Só que muitas das vezes, você simplesmente fornecer algo que você acha que vai ter um determinado fim, a pessoa pode usar aquilo para outro fim. Muitas das vezes a pessoa que está pedindo o alimento pode utilizar o alimento para comer. Pode levar o alimento para casa. Ou pode usar aquela comida para alimentar algum animal. Nós, dentro da nossa mente, criamos expectativas em relação àquilo, aquele bem, ou aquele
aquela caridade que nós estamos exercitando, de achar que as pessoas têm que usar aquilo que lhes foi dado por nós da maneira que nós achamos correto. O que muitas das vezes não ocorre. Por isso há necessidade de explicar, de se conversar, de expor para a pessoa que talvez aquela visão que ela tenha possa não ser talvez a mais adequada, ou que determinada ferramenta dada possa ter alguma utilidade que ela ainda não percebeu. Nem tudo é tão lógico para as outras pessoas quanto é para a gente. Talvez certo material seja muito lógico o uso para nós, mas para as outras pessoas não. Inclusive isso pode ser de grande ajuda, pois ele pode passar aquele conhecimento adiante para que outras pessoas assim possam utilizá-lo. Isso aí, Matheus. Obrigada aí pelas reflexões. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nada como a gente trazer essa mensagem para o nosso dia a dia, né? Para essa situação que você trouxe. É importante a gente aprender a exercitar, como você falou, é um exercício, exercitar esse olhar para as questões que estão próximas na nossa casa, né? Na rua, enfim, nos nossos relacionamentos. Então, agora a gente vai para o final do nosso encontro, para esse segundo momento, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Interação Jovem dentro do CI, né? Junto à área de ação social, né? De promoção, de assistência e promoção social da casa. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou da Mocidade 2. Eu sou a Bárbara, da Mocidade 3. E hoje nós iremos falar sobre o jovem no exercício da caridade e nossas experiências. Então, vamos lá. Começa você, Mariana, falando como você aderiu ao projeto de Interação Jovem. Em 2019, eu fiquei sabendo que a Interação Jovem, os jovens iam no Hospital Getulinho e faziam atividades, programas como tocar música, como tocar violão, tocar violão, tocar instrumentos, para alegrar essas crianças que estavam doentes. E elas ficavam tão alegres, e foi a primeira vez que eu fui em 2019. E foi uma experiência única. A gente cantou, a gente brincou com as crianças, elas desenhavam. E esse ano, a gente está fazendo em abril, quer dizer, agora, em março, nós estamos fazendo os kits para as crianças. Nós escolhemos o tema da leitura e nós doamos livros para as crianças. Nós fizemos os kits para as crianças. E é uma oportunidade incrível e é bastante importante para elas o incentivo da leitura, a gente incentivar a leitura. Elas vão descobrir mais, vão ter mais conhecimento através da leitura. Então, eu me sinto muito ditosa em saber que eu estou fazendo esse exercício de caridade. E você, Bárbara, me conta mais sobre... compartilha aí o que você acha sobre o exercício da caridade, sua experiência no Getulinho, que eu tô sabendo que você já foi também, só que você foi um ano antes de mim. Bom, como você falou, né, eu comecei um ano antes, eu entrei em 2018, no Irmã Rosa, e o Interação Jovem era parte do Irmã Rosa, das atividades da mocidade, né? Então, eu, assim, só comecei a fazer parte porque era parte do programa, era parte das atividades deles todo mês, né? No último sábado de todo mês, eles iam lá para fazer as atividades com as crianças, para levar, como você falou,
música, levar também coisas para colorir, a gente levava fantoche, ou aqueles dedoches também. Então, a gente fazia tudo isso. E eu achei interessante decidir participar. Mas realmente, assim, e curioso que eu fui sabendo que eu ia encontrar uma coisa maior do que eu estava imaginando. E realmente foi assim, porque é outra coisa você imaginar fazer um projeto desse e de fato fazer, né? Mas agora destrincha, Mariana, como você se sentiu fazendo tudo isso? Eu me senti muito bem. É um ato de empatia, mas assim, aquilo voltou para mim com uma força tão grande, uma força que me fez bem, um bem-estar. Eu ajudei o próximo. Falando do Getulinho, com música, com atividades assim, que pra gente é tão normal e pra eles receber mais atenção, assim, com música, atividades, foi tão. Me fez tão bem, sabe? Então, pra eles também, mas pra nós também. Uhum. Sim, é bem assim, né? É muito isso de quando a pessoa começa a fazer esse tipo de trabalho, ela acha que ela está fazendo muito, na verdade, está fazendo pelo outro, mas sempre existe esse retorno. A gente sempre, assim, tem uma coisa de volta que realmente não é material, mas é muito, muito de... Realmente algo inexplicável, né? Mas é aqui dentro. E pensando agora em como eu me sinto, né? A gente vai fazer isso e é muito bom saber que você está fazendo isso para outra pessoa. É muito bom saber que você está ali utilizando o seu tempo e os seus talentos, né? É o que você sabe fazer melhor. Ali para entreter outra pessoa, para dar outra perspectiva para essa pessoa. No caso do Getulinho, essas crianças estão ali bem pequenininhas às vezes, já tendo que passar por talvez cirurgias, eu não sei de detalhes, mas já por coisas sérias de saúde, problemas sérios, e a gente vai lá e dança, e canta, e desenha, e conversa também com os pais, uma apoio que a gente dá também para os pais, e não somente no Getulinho, mas você comentou dos kits, né? E nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, a gente está colocando livros nos kits, né? Mas a gente sempre coloca atividades, a gente coloca talvez assim doces, a gente coloca brinquedos. Eu lembro que em abril do ano passado, 2021, a gente colocou chocolate, abril ou maio, a gente colocou chocolate para eles por conta da Páscoa, que foi, inclusive, como eu comecei a pensar nesse projeto. Eu não sabia da existência dele, mas eu tive essa ideia e eu comentei com a Miriam e a gente começou a pensar junto. Eu entrei em contato com outras pessoas responsáveis para trazer essas ideias, né? Trazer outras ideias e também a perspectiva da juventude de o que eles estão vendo que seria legal, que seria necessário. É um modo de abrir um espaço para a juventude na casa espírita, né? Então, é muito bom, assim, porque você sabe que, por mais que você não esteja lá quando as crianças receberem, ou quando as crianças forem ler o livro, ou utilizar o que você fez ali, você sabe que aquilo vai ter algum impacto nela. Você sabe que cada pessoa vai receber isso de um modo diferente, e vai ser algo além, vai ser uma esperança de uma realidade diferente da qual ela esteja vivendo naquele momento. E poder participar disso é muito bom. E o que te motiva, Mariana? O que me motiva é ser uma pessoa melhor. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de me preocupar com as pessoas. Tá acontecendo tanta coisa no mundo, né? Muitos problemas. E a gente se preocupa com isso, eu me preocupo com isso. Então, eu gosto de ajudar as pessoas, sabe? É isso. No meu caso, eu acho que é isso.
você ajudar outras pessoas, você colocar em prática o que você estuda na doutrina espírita e também os frutos da sua reforma íntima, né? Não ficar só no estudo, na teoria, mas também colocar isso na prática, e tudo isso vai caminhando, vai contribuindo para a nossa evolução. Então, mas principalmente esse pensar no outro e pensar no que o outro precisa e quer, e que eu posso fazer naquele momento, que eu posso fazer com o que eu tenho, seja material ou emocional ou espiritual, o que for. E sobre dificuldades, temos dificuldades? Então, no caso, eu sou estudante, então tem muitos deveres, tem escola, muitos compromissos, mas eu nunca assim, não deixo de fazer a caridade por conta desses trabalhos. Então, eu me sinto responsável por ajudar as pessoas, entende? E é isso. É um comprometimento, entende? Sim, é um comprometimento. E, assim, eu estudo, mas eu também posso entrar em contato com outras pessoas, conversar. O que está acontecendo? Qual é o problema? O que eu poderia te ajudar? E é algo a se pensar, né? Essa coisa da rotina muito atarefada, nós temos várias coisas na nossa cabeça, então é um compromisso que a gente assumiu e que nós ainda estamos emperrando no que se refere a planejar, a levar assim, a coisa mais a sério. Não que a gente não leve a sério, mas conciliar a nossa vida pessoal e estudantil e trabalhista com esse compromisso que a gente assumiu de sempre fazer esse trabalho por outra pessoa. E, claro, sempre vale a pena mencionar acordar cedo, porque a gente faz o sábado de manhã, mas eu diria que é muito a questão do planejamento conciliado com a nossa rotina. Então, é isso. Foi muito bom estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências, os nossos pensamentos e, enfim, sentimentos, coisas assim. E agora vamos todos para a peça final da nossa palestra. Então vamos fechar os nossos olhos e pensar em tudo que a gente ouviu aqui hoje, tudo que a gente pensou e falou, todas as imagens que vieram para a gente, as ideias, e pensando em como a caridade é algo que é sempre tão urgente para todos nós, como espíritos em evolução, e em como isso contribui para a nossa caminhada espiritual, para a nossa evolução. A gente agradece a oportunidade de falar tudo isso, da juventude participar, né? A gente agradece o Irmã Rosa, o Santo Espírito Irmã Rosa, por acolher todos esses projetos e por divulgar a doutrina espírita também. E também, principalmente, a Deus, nosso Pai, por a gente poder fazer parte de tudo isso, por a gente poder ter esses pensamentos e essas iniciativas, sempre batalhando contra quaisquer coisas que nos impeçam, para a construção de um mundo melhor em rumo a esse mundo de regeneração. Muito obrigada, Pai, Mestre Jesus, e aos espíritos amigos, e que continue abençoando todo esse trabalho e todos da casa. Que assim seja.